YouTube. Isaías capítulo 65. Acompanhe comigo a leitura. Vamos ler versículos 1 até o versículo de número 5. Isaías 65, versículos 1 ao 5. Ok? O meu tema é quando Deus se permite. Ok? Leiamos o texto bíblico. Diz assim o versículo 1 de Isaías 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Olha isso, versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem, olha essa expressão: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Eis que são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Amém? O texto bíblico, o profeta Isaías é um profeta messiânico, ok? Então ele traz um texto escatológico, e a escatologia é a ciência das últimas coisas. Então Isaías ele é considerado um profeta messiânico porque ele fala do Messias, ok? O Messias que irá estabelecer o seu reino, o milênio. No final da grande tribulação será estabelecido o milênio. Então Isaías ele profetiza essa época em que o Messias, Cristo, que foi rejeitado pelos judeus, agora irá estabelecer o reino no milênio justamente para os judeus, o povo que outrora havia rejeitado ele. Agora ele se permite ser buscado, se permite ser achado, e se permite, ele se disponibiliza a esse povo. Os textos bíblicos revelam isso aqui. Vamos lá. O profeta messiânico, ele destaca a atitude do Messias diante de um povo que somente rejeitou, né? Nós sabemos, de acordo com o tecido sagrado, que os judeus, eles não receberam Cristo como o Messias. Veja bem, ao não receber Cristo como o Messias, não aceitar Cristo como o Messias, o tempo todo eles expurgaram o Messias, né? E até hoje os judeus aguardam o Messias, ok? Os judeus até hoje estão esperando o Messias, porque eles não aceitaram Cristo como o Messias. Continue comigo para você entender aonde eu quero chegar com esta palavra de Deus. O profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Essas profecias de Isaías messiânicas irão se cumprir no milênio, após o arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação. Essa profecia de Isaías irão ser cumpridas, estabelecidas, ok? Existem algumas expressões aqui que eu quero trazer para o dia de hoje, porque a minha oração é que a ação de Deus para conosco, para com essa geração, seja pelo menos um pouco parecida com o que o profeta Isaías declara, né? Porque olha a expressão do texto. O texto diz assim:
fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Quando o texto diz fui buscado, o que isso quer dizer? Fui é um verbo predicativo, ou seja, significa colocar-se numa condição ou circunstância determinada. Quer dizer, fui buscado, ou seja, a expressão do texto indica que Deus se permite ser encontrado. Você entende isso? Deus se permitindo ser encontrado por um povo que nunca quiseram saber dele. Olha como isso é importante nós analisarmos, né? Fui buscado por um povo que nem perguntava por mim. Observe isso. Eu vou parafrasear para você entender melhor. Eu vou parafrasear aqui. Imagine um ambiente em que Deus tem todas as possibilidades de se esconder para não ser buscado. Imagine um ambiente, eu estou parafraseando, imagine um ambiente em que Deus tem, como Ele sendo Deus, Ele tem todas as possibilidades de não deixar ser achado, de não se permitir ser encontrado, mas de repente Ele toma a atitude de se permitir ser buscado, né? É interessante isso aqui porque nós observamos que nas Escrituras Sagradas existe registrado muitos episódios em que Deus não se permite a isso. Observe quando o texto bíblico fala no livro de Hebreus que Esaú buscou ao Senhor com lágrimas, ainda com lágrima ele o buscou e Deus rejeitou Esaú porque o coração de Esaú era mau. Isso não é um paradoxo. Nós estamos falando da vontade de Deus, né? Se Deus quer, Ele pode fazer, Ele pode realizar, segundo a sua vontade. Você entende isso? Então, com relação a Israel, os judeus sempre rejeitou a Cristo e a promessa de Deus para com eles é que Deus irá se permitir ser buscado por eles. E depois ele se permite ser encontrado. São duas coisas. Deus se permite ser buscado por um povo que nem chama pelo seu nome, que não buscava, que nem sequer perguntava por ele, né? O povo nem sequer perguntava por ele, mas ele se permite ser buscado por esse povo. Aí, imagine comigo, Deus é tremendo, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todas as formas e maneiras para se esconder, para não se permitir ser buscado, né? Quando a gente observa quando Esaú desobedeceu às ordens de Deus através do profeta Samuel, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, né? Rejeitou Saul, rei Saul, e não voltou atrás. Nós encontramos de antemão Deus escolhendo o rei Esaú e estabelece-o como rei. E depois a gente observa que por uma atitude errônea de Esaú, Deus então resolve rejeitá-lo. E agora Deus não se permite mais ser buscado por Esaú. Observe que Deus se afasta de Esaú a tal ponto, de Saul, né? Deus se afasta do rei Saul, a tal ponto que as Escrituras Sagradas nos revela, nos livros de Reis, que Esaú, nos últimos dias da sua vida, ele consultou os feiticeiros, consultou a pitonisa de Endor, a feiticeira, a bruxa. O rei Saul, ele totalmente se desviou de Deus de uma tal maneira que foi para a sua própria morte, para a sua própria condenação. Então observe que Deus se afasta dele a tal ponto que ele não mais buscava Deus, ou Deus não se permitia mais ser buscado por Saul. E aqui o texto escatológico de Isaías dá ênfase para nós entendermos que Deus irá se permitir ser buscado por um povo que nem sequer perguntava por ele, que no contexto aqui é os judeus, entenda isso, o contexto é os judeus. Os judeus nem sequer perguntavam por ele, rejeitaram totalmente Cristo como o Messias.
E agora nós observamos, Deus se permite ser buscado por esse povo. E não só se permite ser buscado, como Deus também se permite ser achado por esse povo. Aqui a questão fica mais ainda impressionante. Eu vou parafrasear novamente. Imagine num ambiente em que Deus e você. Imagine isso, eu estou parafraseando. Deus e você. E Deus tem todas as possibilidades de se esconder de você. Mas Ele resolve permitir que você o encontre. Olha só, o ambiente é propício para Ele, não para você e nem para mim. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem muitas maneiras de se esconder, de modo que não consigamos achá-lo. Mas o que é que Ele faz? Ele é como que se Deus... ele vai e se esconde no lugar mais fácil para você chegar e encontrá-lo, porque ele quis que você o encontrasse, e não porque ele foi incapaz de se esconder a ponto de você não conseguir achá-lo. Não, é porque ele quis que você encontrasse ele. Dentro desse enredo, né, você observa que Deus ele dá possibilidades para ser encontrado pelas pessoas. Irmãos, o paradoxo aqui está que a gente pega a Bíblia Sagrada e analisa os contextos e vê Deus, em muitas ocasiões, ele não se permite ser achado de maneira nenhuma. Deus simplesmente abandona, vira as costas. Observe que com a geração do Reino do Norte, que tinha como sede a capital Samaria, a Bíblia diz que Deus abandonou aquelas 10 tribos nas mãos dos assírios, né, que destruíram eles totalmente. As profecias, o profeta vê Deus se afastando do meio daquele povo, Deus virando as costas para ele, literalmente. Ali nós podemos parafrasear aqui e colocar no cenário, Deus se esconde daquele povo, a ponto daquele povo jamais conseguiam encontrar Deus. Agora, analise comigo aqui, analise comigo. Quem dera que Deus use de misericórdia hoje com esta geração que eu e você fazemos parte. Quem dera que Deus use de misericórdia e se permita ser buscado e ser achado por essa geração. Porque nós estamos vivendo uma geração que sofre consequências de juízos divinos porque deixaram de buscar, porque abandonaram Deus, porque não tem mais Deus como algo sublime, como algo divino, né? Eles misturaram tudo, mudaram a verdade de Deus em mentira, como o texto de Romanos capítulo 1 destaca. Mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram a glória de Deus e transferiram a glória de Deus para outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Nós vivemos uma geração totalmente confusa e contaminada em meio a muitas ideologias, muitas filosofias e etc. E aí, o que é que eu penso neste momento? Qual é a minha oração? Tomara que Deus tenha misericórdia e se permita nos nossos dias, como Ele resolveu se permitir, segundo Isaías revela para nós. Tomara que Deus se permita em ouvir a oração deste povo, que passou o ano todo de 2019, 2018, 2017, que entrou 2020 e nem sequer quis saber de Deus, oferecendo a ídolos, com o coração preso a ídolos, aprisionado a idolatrias, a ídolos. Tomara que hoje, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, tomara que hoje Deus se resolva permitir ouvir e se permita ser achado por essa geração. Porque hoje as pessoas, a maioria delas hoje, elas estão de olho em Deus, ou pelo menos elas fazem menção de Deus por conta do medo que tem apavorado as pessoas.
O medo tem levado as pessoas a fazerem menção de Deus. Só que entenda, uma coisa é nós fazermos menção de Deus porque temos isso com prazer em nossa alma e em nosso espírito, né? Porque eu tenho prazer, eu faço menção de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer menção de Deus porque você está com medo, porque você está apavorado, porque a situação está girando em torno de, meu Deus, aonde que eu vou correr, né? E todo mundo se escondendo com medo e pedindo para Deus entrar com providência. Deus tem tudo para não ouvir a oração dessas pessoas que nunca tiveram compromisso com Ele. Deus tem tudo para fazer isso, mas a minha oração, trazendo à tona essas profecias escatológicas, a minha oração é pedindo a Deus que, assim como Ele se disponibilizou e se permitiu ser buscado e ser achado pelos judeus, né, Ele também faça isso hoje, irmãos. Nós estamos precisando de um socorro de Deus. E esse socorro que nós estamos precisando é só Deus que pode fazer, só Deus que pode realizar. Entenda uma coisa, quando a ciência não dá solução, a única solução é o Senhor. Você entende? E a minha oração é pedindo, Deus, escuta esse povo também que nunca quiseram saber do Senhor. Você entende comigo? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É por isso que eu tenho insistido com a igreja para nós orarmos, nós buscarmos a Deus, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só que eu quero ir além. Com essa palavra, eu quero ir um pouco além, eu quero ir mais além. Eu quero pedir que, por graça e misericórdia, Deus também ouça essas pessoas que nunca faziam menção do nome dele. Deus também ouça essas pessoas que não tiveram compromisso nenhum com ele durante todo o ano de 2019, 2018, etc. A minha oração é que hoje Deus receba tanto a minha oração, como também ouça a oração desse povo, dos idólatras, dos incrédulos, que só se voltaram para Deus hoje por conta da situação em que o mundo todo está vivendo dessa pandemia, em que as pessoas estão abrindo o coração e pedindo misericórdia para Deus. Então essa é a minha oração. Eu fico impressionado quando o texto bíblico, né, Deus se permite e está disposto. Olha o que o texto bíblico diz. Deus, ele diz assim, o versículo 1 é o versículo chave aqui do texto. Ele diz assim, e não achavam, veja bem, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não buscavam. A um povo, olha isso, a um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Olha que impressionante. Deus diz assim, eis-me aqui, para um povo que nunca quis saber dele. Isso é incrível, irmãos. Isso é algo impressionante. Tomara Deus que Ele tome essa mesma atitude hoje. Essa é a minha oração. Tomara Deus que Ele resolva se disponibilizar para este povo, né? Este povo que não sabe separar o santo do profano, que mistura tudo. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem separar o santo do profano, aquilo que é profano e aquilo que é santo. Eles misturam tudo e tem uma ideologia ou uma filosofia de que uma miscigenação, uma mistura das coisas, isso é o que Deus se agrada. E não, Deus sempre quis separação daquilo do que é santo, daquilo que é profano. As profecias apocalípticas traz para nós os alertas dizendo, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, pode continuar se sujando, mas aquele que é limpo, continue fazendo justiça, aquele que é justo, continue fazendo justiça ainda, porque essa é a vontade de Deus para com o seu povo, para com a igreja. Então a minha oração hoje
está sendo assim. Eu tenho dobrado meu joelho, tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Deus que Ele receba também a oração desses idólatras profanos, porque nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos que todos se voltem para Deus. Então a palavra de Deus, o texto escatológico messiânico de Isaías, me faz entender que se Deus quiser, Ele vai ouvir também a oração do idólatra neste momento que nós estamos precisando, a oração do sujo, daquele que tem uma boca suja, daquele que vive de uma maneira errônea, que nunca faz menção do seu nome. Então peça para Deus, peça misericórdia e comece a orar a partir de hoje junto comigo dessa maneira, para que Deus não só escute a oração do justo, mas que também Ele escute a oração do povo, porque hoje este povo, apesar de ser profano, são criaturas de Deus, são alvo que o Senhor Jesus quer salvá-los, quer libertá-los, quer resgatá-los. Você entende isso? Então, a minha oração é que Deus, que por sua grande misericórdia, né, que a intenção de Deus é salvar a todos, porém, infelizmente, nem todos querem saber de Deus. Então, eu peço a Deus que use de misericórdia nesses dias, tá? Porque os dias são de pavor. E eu quero fazer um alerta aqui também, com esta palavra, aos irmãos aí que ficam assustados com essas declarações, essas profecias que envia pelo WhatsApp, umas coisas pavorosas, umas coisas antibíblicas, uma coisa escatologicamente incorreta, pessoas que falam em nome de Deus. Aí as pessoas que não têm conhecimento bíblico ficam apavoradas, porque o cara falou com uma voz grossa, com uma voz de locutor, meu Deus, e o cara fala falando umas línguas estranhas, e começa a falar um monte de coisa, uma mistura escatológica, que você não consegue entender se o cara é pré-tribulacionista, se ele é mesotribulacionista, se ele é pós-tribulacionista. É uma confusão teológica, irmãos. E às vezes eu recebo vídeo de alguns irmãos, que algumas pessoas que ficam apavoradas, pastor, será que isso? Olha só, Deus usou. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus não está misturado no meio dessa confusão, não. Sabe, Deus, Ele pode muito bem ser direto, sem arrumar confusão nenhuma. Deus conhece teologia, queridos. Jamais Ele vai revelar uma profecia que não vai ter respaldo algum teológico. Então Deus, Ele que é o autor da Bíblia, Ele é o autor deste livro sagrado. Então Ele não vai mandar uma ordem, uma profecia que não tem um respaldo teológico. Entendeu? Então, vamos tomar bastante cuidado com relação a essas coisas, porque está assim de vídeos pavorosos que algumas pessoas entram em parafusos. As pessoas ficam com medo, ficam com pavor. Meu Deus, e agora como é que é? Meu irmão, uma coisa eu vou dizer para você, baseado nessa palavra que eu ministrei ao seu coração, né? Para me encerrar aqui. Deus, segundo Isaías, Ele vai se permitir para Israel ser buscado, ser achado, e vai se disponibilizar dizendo: eis-me aqui. Sabe quando? Quando o anticristo encurralar os judeus, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, os judeus irão se voltar para Deus por conta do aperto, porque o ser humano é assim. Quando está no aperto extremo, ele lembra de Deus. Então os judeus vão olhar para o céu, se lembrar de Deus, buscar a Deus, reconhecer Cristo como o Messias, e Isaías profetiza dizendo que o Messias irá recebê-los, dizer para ele: eis-me aqui. O Messias vai dizer para eles: eis-me aqui. O Senhor irá se disponibilizar para este povo que rejeitou. A expressão do texto de Isaías 65, versículo 5, é intrigante.
ele diz assim: e dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Olha isso. Os saduceus, que era a principal liderança religiosa na época de Cristo, eles se achavam mais santos do que Cristo, né? Mais santo do que o próprio Deus. Pense isso, imagine isso. Como este povo afrontou Deus, ou até hoje ainda afronta Deus. Isaías profetiza dizendo que ele se achando tão bom, sendo mais santo do que o próprio Deus. Aí, em contrapartida, a misericórdia e a graça de Deus, que não dá para a gente calcular, ainda se permite e se disponibiliza a este povo, ok? Então eu quero, com esse raciocínio teológico, com essa palavra de Deus, despertar a você e te convocar em oração. Vamos pedir a Deus, para que Deus ouça neste momento, né, toda e qualquer oração que seja feita pedindo o socorro do Senhor com relação a essa pandemia, porque o mundo está vivendo um conflito econômico e espiritual tremendo nesses dias, tá? Toda a estrutura econômica do nosso país e do mundo está totalmente abalada. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. E eu e você, como servos do Senhor, que não somos profanos nem idólatras, que não andamos sacrificando, como o texto diz, que não estamos indo para os cemitérios fazer obra de macumbaria e de feitiçaria, como Isaías diz aqui, né? Versículos 2 a seguir. Não estamos indo para fazer macumbaria, nem obra de feitiçaria, né? Nem sacrificar para morto e para demônios, não. Nós estamos vivendo com a nossa vida consagrada, buscando a Deus. Deus estará ouvindo as nossas orações, porque Ele assim afirma na sua palavra. Mas se junte comigo, né, baseado nessa palavra de Isaías, para que Deus também escute qualquer oração de todos os cantos deste mundo que olhar para o céu e buscar a Ele, para que a gente tenha o socorro de Deus. Porque toda vez que o povo se volta para Deus, abre o coração, Deus usa de misericórdia. Quem eram os ninivitas? Lembra de Jonas? Jonas, Deus envia Jonas até aqueles homens e decreta que eles iam morrer. Deu um prazo de dias, 40 dias. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Calcule comigo aqui, faça uma análise teológica comigo aqui. 40 dias de consagração significa que aquele povo viveu uma vida inteira na presença de Deus? Não, absolutamente não. 40 dias de luto, de consagração e jejum significa que aquele povo se tornou santo, tão santo, mais santo do que os outros que buscavam a Deus o tempo todo? Não, absolutamente não. Foi tudo ali momentâneo, mas a graça e a misericórdia de Deus se expande de uma maneira que nós não conseguimos entender, só porque aquele povo sujo de Nínive, só porque aquele povo idólatra de Nínive, aquele povo sujo, aquele povo cruel, assassinos, terríveis, eles se colocaram de joelho, diz o texto bíblico, que eles se vestiram de pano de saco, jogaram cinza sobre as cabeças, ficaram sem comer, jejuaram, colocaram os animais para jejuar, pedindo a misericórdia de Deus. Olha só, olha o cenário, um monte de podre, um monte de sujo, um monte de feiticeiro, idólatras, miseráveis, macumbeiros, terríveis, um monte de gente da pior espécie possível, estava ali agora, de joelho, pedindo, clamando a misericórdia. E o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus voltou atrás e não destruiu aquela cidade por conta do arrependimento daquele povo. Você entende comigo agora? Então eu quero te incentivar com esta palavra, a você junto comigo orar a Deus e pedir ao Senhor que trabalhe nos corações das pessoas que agora, por conta do coronavírus, que está batendo na porta de todo mundo, né? Porque é invisível,
está batendo na porta de todo mundo, esse povo está sensibilizado, né? Vamos pedir para Deus, para que Deus ouça, não somente a minha oração e a sua, mas que o Senhor ouça a oração deles também, tá? E nós juntos em oração, eu e você, o povo, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa, eu e você, junto com esse povo podre, idólatra e promíscuo, num clamor para que Deus entre com providência, se disponibilize e nos dê vitória. Amém, meus amados? Então faça esse propósito comigo aí e vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê vitória, porque nós iremos alcançar vitória se nós nos unirmos neste momento, todos em oração, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Não perca a próxima live, eu estarei ministrando mais uma porção da palavra de Deus. Na próxima